Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, abrindo as portas do tribunal para você. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar sobre transparência das emendas dos vereadores e também que o presidente Joaquim de Castro, vice-presidente da Atricom, participou da abertura oficial do Programa Nacional de Transparência Pública em Brasília. Além disso, nós vamos mostrar o que aconteceu na primeira Câmara, no Pleno e na segunda Câmara. O programa TCM Notícias está começando agora. Olha, nosso primeiro assunto aqui no programa TCM Notícias. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás publicou uma instrução normativa para dar mais transparência às emendas dos vereadores. Quem falou sobre este assunto foi o secretário-geral de Controle Externo do TCM, Rubens Custódio. Acompanhe. Bom, a instrução normativa que o tribunal editou recentemente traz, né, um regramento mínimo que, de certa forma, repete um pouco o que a Constituição já previa em termos de emendas individuais de vereadores e também traz um alinhamento com as recentes decisões do STF acerca do tema, né? Então, apesar da gente ter essa previsão na Constituição, é uma previsão recente, né, das emendas individuais, que são impositivas, elas estão submetidas a todo o regramento da despesa pública, né? Então, a instrução normativa esclarece que o Executivo é o responsável por executar essa despesa, como qualquer outra despesa, por fiscalizar a execução dessa despesa, especialmente quando nós tratamos ali de emendas direcionadas a entidades, né, organizações sociais, né, entidades do terceiro setor. Então, o Poder Executivo, essa instrução normativa do Tribunal esclarece que o Poder Executivo deve acompanhar a execução dessa despesa como qualquer outra despesa pública, mesmo sendo ela decorrente de uma emenda impositiva, né? Então, a instrução também estabelece requisitos mínimos de transparência e rastreabilidade dos recursos, né? Isso que é algo que foi previsto ali nas recentes decisões do STF, né? E prevê também, né, ali de forma mínima que, apesar do recurso ser uma emenda impositiva, né, o recurso ser decorrente de uma emenda impositiva, conforme está previsto na Constituição Federal, o Executivo tem o dever de avaliar ali possíveis limitações técnicas à execução, né, dessa despesa, né? Então, alguma irregularidade, algum descumprimento de algum preceito constitucional deve ser avaliado previamente pelo Executivo, né, por meio de um parecer, porque se a despesa for irregular, ele deve emitir esse parecer, né, ali, e comunicar ao Legislativo. Como é que deve ser o acompanhamento do tribunal nesse processo? Bom, o tribunal, tão logo ele, né, divulgou agora recentemente a instrução normativa, nós temos algumas linhas de fiscalização previstas, né, no nosso plano de controle externo. Então, o tribunal vai realizar em alguns municípios que já possuem essa previsão em sua lei orgânica, né, o levantamento de quais são as emendas de vereadores, né, a lei orgânica, a lei orçamentária anual, e vai verificar, acompanhar a execução dessas despesas, né, enfim, o pagamento delas pelo Executivo e também, em alguns casos específicos, vai fazer auditorias, né, na execução dessas despesas lá na ponta, né, seja por execução direta do Poder Executivo, seja por execução por entidades do terceiro setor. Esse trabalho deve ser feito este ano ainda? Sim, esse trabalho está previsto para ser feito esse ano pela Secretaria de Controle Externo de Contas. Olha, você viu aí o quanto é importante este assunto, a questão da transparência das emendas dos vereadores. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está seguindo o que manda, o que determina a lei. Veja agora o que aconteceu na primeira Câmara. Em sessão remota realizada na terça-feira, 18 de março, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 72 processos da pauta número 31. Foram aprovados balancetes, admissões e aposentadorias. Participaram da sessão o presidente da primeira Câmara, Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso,
os conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Maurício Azevedo, o procurador do Ministério Público de Contas José Américo da Costa Júnior, a tradutora Vanusa Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e está disponível para ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e vice-presidente da Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Joaquim de Castro, participou no TC do Distrito Federal da abertura oficial do ciclo de 2025 do Programa Nacional de Transparência Pública. Estiveram presentes também auditores de controle externo do TCM. Joaquim de Castro destacou que foram 7.370 portais públicos avaliados pelos tribunais, o que, segundo ele, demonstra o avanço e o respeito das cortes junto aos gestores. De 2023 para 2024, o país cresceu 10% no índice total de transparência. Olha, o TCM promoveu palestra para comemorar o Mês das Mulheres. O Dia Internacional foi 8 de março e você acompanha agora na nossa reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e o Ministério Público de Contas, junto ao TCM, realizaram a 7ª edição do evento. As Mulheres Mudam o Mundo. A iniciativa é em comemoração ao Mês das Mulheres, já que o Dia Internacional foi celebrado em 8 de março. A organização do evento ficou por conta da Assessoria Executiva de Relações Institucionais do TCM, que tem na coordenação a auditora de controle externo, Priscila Borges, além do apoio da Superintendência de Administração, da Associação de Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e da Associação de Auditores de Controle Externo do Tribunal. Estiveram presentes o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco Ramos e o procurador-geral do MPC, Henrique Pandim. Bom, esse evento nós iniciamos há 7 anos atrás, é a nossa 7ª edição. E, na verdade, é sempre muito satisfatório organizar um evento para as mulheres do TCM, porque são muito participativas. É uma forma do TCM reconhecer o trabalho essencial das mulheres. Então, acaba que os desafios são prazerosos e a gente percebe a participação maciça mesmo das mulheres nesse tipo de evento. Elas gostam muito, se preparam para esse dia, então o retorno é muito grande. Importante esse congressamento que estamos fazendo aqui, justamente na medida de reconhecer o valor feminino dentro do Tribunal de Contas. E as mulheres têm, ao longo do tempo, conquistado espaço e mais espaço. Isso é bom, faz com que a sociedade possa cada vez mais se sentir segura nas mãos das mulheres. A palestra foi comandada pela empresária e consultora de imagem Estela Daia. Com 30 anos de experiência na moda e 15 anos atuando como consultora, ela já transformou a vida de centenas de alunas e acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram. Durante sua palestra, abordou temas como pilares da imagem pessoal e como pequenos ajustes podem gerar grandes transformações. Para Estela, a comunicação visual é silenciosa, mas essencial para transmitir a imagem desejada. Hoje nós vamos falar sobre o poder da imagem como forma de comunicação. E como estamos no mês das mulheres, nós vamos falar sobre a força da mulher. Em relação ao autocuidado, ao merecimento e a importância de ser mulher no mundo de hoje. Além do conteúdo inspirador, o evento também contou com um show especial da cantora Débora Vitória. Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia, sou teu sangrar, sou tua pele, proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor, eu sou. De acordo com os servidores, um evento como esse fortalece a relação no trabalho. Excelente iniciativa do tribunal para nós, mulheres, amigas, companheiras.
Olha só que bonito, é uma oportunidade de estarmos revendo, às vezes, colegas que a gente passa envolvido com o trabalho e não consegue estar no dia a dia se encontrando, mas estamos todas muito felizes, dá para perceber, né? O clima está muito bom, a palestra foi excelente e só temos que agradecer. Veja agora a votação do Pleno. Na sessão de quarta-feira, 19 de março, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 71 processos das pautas número 30 e número 32. Presentes no plenário, os conselheiros Joaquim de Castro, Francisco José Ramos, Daniel Goulart, Valsenor Braz, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, e o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. Os conselheiros substitutos Flávio Luna e Maurício Azevedo participaram à distância. 3 advogados fizeram sustentações orais. Rui Ferreira, em processo de Goiânia, Frederico Coutinho, de Alexânia, e Aquino Machado, de Lusiânia. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha aí, foi lançado no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás o livro sobre aterros sanitários, uma obra para auxiliar os gestores a acabarem com os lixões. Veja na reportagem. Foi lançado no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás o livro Aterros Sanitários, aspectos técnicos, econômicos e financeiros da implantação e operação. A solenidade contou com a participação do vice-presidente do TCM, Daniel Goulart, dos conselheiros Sérgio Cardoso, Valsenor Braz, conselheiro substituto Flávio Luna, do presidente do Instituto Valoriza Resíduos, João Gianese, do diretor da empresa Carlos Gáudio Fleury de Souza, representantes de empresas e auditores de controle externo. João Gianese explicou que o conteúdo do livro traz todos os custos, desde a seleção da área, implantação, operação e pós-fechamento de 20 anos de aterros sanitários. No país, existem mais de 2.500 municípios que ainda possuem lixões, um problema para o meio ambiente e saúde da população. O livro vai oferecer aos tribunais de contas de todas as regiões brasileiras um guia referencial para a avaliação dos preços praticados pelas prefeituras nos seus contratos para a destinação final dos resíduos. O que eu tenho defendido muito é que os municípios aprendam soluções consorciadas, que vai reduzir os seus custos. Solução consorciada abre espaço para que se atenda ambientalmente todos os aspectos que o livro, inclusive, aborda e com custos menores. Ele é, sem dúvida, a primeira porta de entrada para que as administrações públicas possam trabalhar e resolver seus problemas de meio ambiente. O conselheiro Daniel Goulart destacou a importância da obra para os municípios. Tudo técnico, né? Na verdade, um guia técnico educativo que vai municiar, vai ajudar muito os engenheiros, os técnicos que forem trabalhar projetos na construção dos aterros sanitários. Isso é. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Você viu quanto é importante o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, né? Palestra para incentivar os gestores, os prefeitos, as câmaras municipais, né? Esse grande problema do meio ambiente e da saúde pública no país, que são os lixões. Esses são os grandes problemas, infelizmente, com relação ao meio ambiente, né? E o tribunal está atento a este assunto. Vamos agora acompanhar o que aconteceu na segunda Câmara. Na sessão de quinta-feira, 20 de março, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou balancetes, aposentadorias e admissões. Ao todo, foram 45 processos da pauta número 33. Participaram da sessão o presidente da segunda Câmara, conselheiro Valsenor Braz, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, o
procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, a tradutora Vanusa Oliveira e a secretária de plenário, Daniela Diniz. A sessão teve transmissão ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, nós estamos encerrando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, nós estamos mostrando o que os conselheiros, os procuradores, os auditores fazem para a sociedade. E sua participação é muito importante. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, você acompanhou, nós trouxemos assuntos fundamentais, né? Sobre emendas parlamentares, Dia Internacional da Mulher, Mês das Mulheres. Nós mostramos também o que o tribunal está fazendo sobre lixões nos municípios goianos, de orientação e fiscalização, e muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias. Você fica aqui com os nossos contatos, você pode dar sugestão, mandar sua reclamação aqui para o TCM, ser um fiscal do tribunal também aí no seu município. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá!